Olá pessoal, boa noite. Quem estiver me ouvindo, por favor, dá um ok aí. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, vale dizer por que nós estamos aqui neste momento, né? Nós estávamos, semana passada, eu estava em São Luís do Maranhão e aí tentei fazer o webinar de lá e não consegui, em virtude da oscilação de internet e tal. Aí tivemos que cancelar e remarcarmos para hoje. Bom, estamos aqui, tenho certeza que vai dar tudo certo e a gente vai poder bater esse papo aqui. Por que desse webinar, né? Importante a gente esclarecer. O que aconteceu? Na semana passada, na terça-feira, teve uma grande polêmica nacional aí envolvendo o coaching. E vale ressaltar o que aconteceu na ocasião, até para a gente entender e para deixar claro para quem está chegando aí, que de repente não sabe do assunto, entender o porquê desse webinar, a discrepância do coaching, e eu vou falar um pouquinho mais tarde sobre o coaching. Então, o que aconteceu? Na verdade, aconteceu o seguinte: nós tomamos conhecimento que a Globo estava apresentando coaching na novela das 9, isso desde o início aí de janeiro, mais ou menos. Acho que começou lá entre o dia 5 e o dia 10, começaram a falar sobre coaching. E alguns alunos me mandavam pelo Instagram: olha, Súlio, você está vendo o coaching na novela, está vendo o que estão falando, e tal. E eu confesso que acho que a primeira, segunda vez eu não vi que estavam falando de coaching na novela. E aí eu procurei acompanhar para ver o que estava acontecendo. E algumas pessoas até me mandavam link pelo Instagram, link acho que é Globoplay, para assistir as cenas, enfim. E a gente começou a observar que tudo aquilo que estava sendo colocado de coaching na novela não condiz com a realidade do coaching, né? E por não ter a ver com a realidade do coaching, no dia 17 eu estava vendo a novela e a personagem lá da advogada abordou o coaching de uma forma completamente equivocada, onde ela comentou, inclusive, sobre a questão da hipnose no processo de coaching, né? E aí, quando foi no dia 18, pela manhã, eu cheguei no escritório, fiz uma carta para a Globo. Muitos de vocês devem ter tomado conhecimento dessa carta. Essa carta foi publicada por diversos veículos de comunicação. E eu estou explicando para dizer por que chegou a esse ponto, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu mandei a carta para a Globo no dia 18, né? Para o ponto de teledramaturgia da Globo, dizendo que a abordagem que eles estavam fazendo em coaching era completamente equivocada e que não condiz com a realidade do coaching. Fato é que ninguém me deu resposta sobre a carta, e aí o que aconteceu é que a coisa foi se agravando, a abordagem equivocada que eles estavam fazendo sobre coaching. E quando foi, inclusive na carta, quem teve acesso sabe, quem não teve acesso depois aí fica fácil de achar aí na Veja, na Folha, no Estadão, em diversos veículos de comunicação, saiu a minha carta, onde eu comentei, inclusive, que era uma questão de saúde pública, né? Para eles tomarem cuidado, que além de não ter alinhamento com o que se propõe a metodologia de coaching, era uma questão de saúde pública. Bom, fato é que não foi dada atenção devida para o caso, e quando foi no dia 2 de fevereiro, teve um merchan no meio da novela lá, que foi feito aí por uma empresa de coaching, enfim, não vem ao caso, e aí começou todo um burburinho. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no dia 5, na segunda-feira, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional de Psicologia de Minas e acho que o Conselho do Paraná, se não me falha a memória, emitiram notas, mas a nota mais pesada era do Conselho Federal de Psicologia, e com toda a razão, onde o Conselho Federal de Psicologia, inclusive, comentou a mesma coisa que eu havia colocado na minha carta. Por se tratar de uma questão de saúde pública, a Globo está prestando aí um desserviço à população brasileira. Então, perdão, esse comunicado foi divulgado no final do dia da segunda-feira, dia 5, pelo Conselho Federal de Psicologia. No dia 6, pela manhã, uma repórter da Folha me ligou, ela é uma colunista de TV, pedindo a minha opinião, o que eu achava do comunicado do Conselho, e eu mencionei, olha, concordo com o comunicado do Conselho, inclusive, diga-se de passagem, no dia 18 de janeiro eu mandei um comunicado para a Globo e relatei o ocorrido. Aí ela disse: você tem prova disso? Eu falei: claro, eu tenho um e-mail que eu mandei para ele,
para as pessoas responsáveis na Globo e com a carta anexa, um papel timbrado da Slack, inclusive, e assinado por mim, em PDF, tudo bonitinho. E ela pediu esse e-mail. Ela pediu esse e-mail e divulgou esse e-mail na Folha, na coluna dela na Folha, inclusive no UOL também, dizendo, olha, coach já havia alertado a Globo sobre os equívocos na novela. E aí, na sequência, eu recebi ligação da Veja, aí recebi ligação do Estadão, Correio Brasiliense, vários veículos de comunicação Brasil inteiro, querendo falar comigo, querendo saber da tal da carta, e aí a coisa foi tomando proporções e proporções e proporções, e viralizou na internet, pelo que eu soube de notícia, até o site do UOL caiu no dia, de tamanho foi o número de acesso sobre a tal da carta e o comunicado. E assim, o que é importante, antes da gente falar sobre coaching aqui, ressaltar sobre a questão dessa carta. Essa carta foi feita única e exclusivamente para a Rede Globo de televisão no dia 18 de janeiro, momento este no qual ninguém sabia que todo o movimento feito na novela era uma ação de merchandising. Isso é importante ficar claro, tá? E eu só vim a descobrir isso no dia 2 de fevereiro, quando de fato aconteceu o tal do falado merchandising aí, que todo mundo comenta. Então, o que aconteceu? Fiz um comunicado dizendo que estava errado e depois tudo isso tomou essa proporção. Agora, uma coisa importante que cabe ressaltar aqui. Se vocês entrarem no YouTube da Slack, vocês vão observar que tem um webinar lá falando sobre hipnose no coaching há mais de um ano. Ou seja, esse assunto para mim não é novo, esse é um assunto velho, que eu venho batendo nessa tecla e apontando o que existe de errado sobre a questão do uso da hipnose dentro do processo de coaching. O que eu quero deixar claro, e é importante deixar claro isso? Eu não tenho nada contra a hipnose, eu não tenho nada contra a programação neurolinguística, mesmo porque eu sempre digo, todos os meus alunos sabem disso, eu comento em sala para diversos alunos, comento em palestra e comento em webinars. A programação neurolinguística mudou a minha vida. Eu sou fã da programação neurolinguística. Eu não tenho absolutamente nada contra a programação neurolinguística. E também não tenho absolutamente nada contra a hipnose. Quando eu falo da hipnose dentro do processo de coaching, gente, o que a gente precisa tomar cuidado é o seguinte. Não existe conexão para que seja feito o uso da hipnose dentro da programação, dentro do processo de coaching, propriamente dito. Por que eu digo isso e por que eu afirmo isso? Por uma coisa muito simples. Se o processo de coaching não é indução e não é trabalhar com questões passadas, logo a hipnose não cabe. É tão simples essa definição, é tão simples isso. Hipnose é um processo indutivo. Toda comunicação é hipnose segundo Milton Erickson. Ok, eu sei que toda comunicação é hipnose segundo Milton Erickson. Mas quando eu uso disso de forma consciente por um processo indutivo e busco experiências passadas, eu descaracterizo o que é o processo de coaching. E mais, que eu também comento com os meus alunos, é o seguinte, não sou eu, Sullivan, que estou dizendo. É muito simples. Peguem os principais precursores do coaching mundialmente, como Tim Gallwey, John Whitmore, Marshall Goldsmith. Peguem essas 3 referências no coaching. As 3 referências mundiais. Ok? E procurem, me aponte aonde, em qualquer obra ou curso desses 3 precursores, eles abordam hipnose. Não existe, gente. A hipnose dentro do processo de coaching, isso é uma criação brasileira. E não quer dizer que está certa, porque foi uma criação brasileira. É invenção, ok? É invenção para vender curso, não sei. É invenção de quem não sabe o que é, na essência, o processo de coaching. É invenção. Eu não sei qual é o tipo de invenção ou qual é a raiz dessa invenção. Fato é, hipnose não cabe dentro de um processo de coaching. E eu estou falando disso há anos, não estou falando há meses, eu estou falando há anos. A prova é que tem um webinar dentro do processo, dentro do YouTube nosso, falando sobre o uso da hipnose dentro do processo de coaching. Sullivan, a programação neurolinguística? Mesma coisa, a mesma coisa. A programação neurolinguística, todas as ferramentas da programação neurolinguística que remete o indivíduo ao passado, ela não cabe dentro de um processo de coaching. Todas as outras ferramentas que têm a ver
com quebra de paradigma e que tem a ver exatamente com uma questão de fazer com que o indivíduo evolua, que trabalhe a questão da comunicação, perfeito, está valendo. Se tiver qualquer uma, por exemplo, dentro da programação neurolinguística, você tem uma ferramenta de cura rápida de fobia. Essa ferramenta não cabe dentro de um processo de coaching, porque um processo de coaching não é para curar fobia. Ah, mas se eu conheço a ferramenta, eu não posso usar? Não, você não pode usar porque você descaracteriza o processo de coaching. Aí tem algumas pessoas que vão aí de forma brilhante, diz assim, olha, mas se eu estou ajudando, está valendo. Gente, não é assim, eu estou ajudando, está valendo. O problema é que nessa intenção de eu estou ajudando, muitas vezes você pode mexer com coisas das quais você não tem habilidade, competência ou conhecimento para lidar. Essa é a grande questão. Ok, entendo a boa intenção, ajudar é legal, só que o simples fato, e não é tão simples assim, diga-se de passagem, de não saber lidar com algumas questões da psique humana e entrar por um caminho que, de repente, start em questões traumáticas, em questões do passado, pode fazer com que você tenha sérios problemas. E eu vou ser um pouco mais, como é que eu vou dizer aqui? Eu vou ser um pouco mais enfático na minha fala agora, eu vou dizer o seguinte, ainda bem que toda essa polêmica que aconteceu, ela aconteceu por um merchan na novela. Ainda bem. Porque poderia ter acontecido por uma situação muito pior. Poderia ter acontecido com alguém, de repente, cometendo suicídio. Já pensou nisso? Porque é para esse caminho que a coisa está indo. Então, assim, psicologia é coisa séria, coaching também é coisa séria e precisa ser tratado como coisa séria. Muita gente diz assim, o coach tomou o lugar da psicologia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um não compete com o outro. São ferramentas distintas para momentos distintos de vida. Se o sujeito quer trabalhar alguma questão que esteja relacionada a uma cura, a um aspecto emocional, que esteja relacionada a uma situação passada, ok, vá para um processo psicoterapêutico. Se ele quer, de uma forma a criar um planejamento estratégico para a sua vida, para o alcance dos seus objetivos, sejam eles de ordem pessoal ou profissional, é o processo de coaching. A gente pode resumir o processo de coaching único e simplesmente como um processo de um planejamento, construção de um planejamento estratégico para o alcance de metas e objetivos. Ponto. Este é o processo de coaching. Focando presente e futuro. Eu brinco que eu estou careca de falar isso, porque antigamente a gente eu explicava coaching em 5 minutos. Hoje a gente leva, muitas vezes, no nosso treinamento, meio dia para conseguir dizer o que não é. Tamanha desconstrução que nós temos que fazer de tanta bobagem que as pessoas escutam aí fora. Então, quando a gente fala qual é a discrepância no processo de coaching, a discrepância é essa. Então, vou te dar um outro exemplo. Aqui a gente defende o seguinte, 3 linhas básicas de coaching. Life coaching, executive coaching e o caminho do meio que eu chamo de coaching de carreira. Vou diferenciar esses 3 tópicos para vocês verem a discrepância entre essas 3 formas de trabalho e o que existe aí fora. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu quero emagrecer, quando você diz assim, eu quero juntar R$1 milhão, quando você diz assim, eu quero trocar de carro, eu quero trocar apartamento, tudo isso nós entendemos como meta pessoal. E se é meta pessoal, é um processo de life coaching. Não é um processo de coaching de emagrecimento, não é um processo de coaching financeiro, não é um processo de coaching imobiliário, ou muito menos um processo de coaching automobilístico. É um processo de life coaching. Por quê? Porque é uma meta de ordem pessoal. Agora, o que acontece muitas vezes? O sujeito ele sempre foi um excelente consultor financeiro, por algum motivo ele não vendia mais consultoria financeira, aí ele prega o rótulo de coach financeiro e começa a dizer que faz coach financeiro. Só que dentro do processo de coach dele tem uma série de induções, tem uma série de dicas, uma série de caminhos. E eu não estou dizendo que o processo dele de orientação financeira não seja um processo bacana, não seja um processo legal e não seja um processo que leve as pessoas a alcançarem resultado. Não é esse o questionamento. O questionamento é, isso não é coaching. E aí você começa a observar a discrepância que existe entre o que efetivamente é o processo de coaching com o que efetivamente fazem aí fora. Quando eu olho para um processo de coaching executivo, que foi o segundo exemplo que eu dei, ele é um processo focado em desenvolvimento de competências. Ponto. A leitura é, as empresas medem resultados dos seus colaboradores através de competências. É essa a linguagem corporativa. Então, um coach, para atuar dentro de um contexto corporativo, ele precisa desenvolver competências nos seus
coaches para que esses coaches, através do desenvolvimento das competências, alcancem os resultados que a empresa espera dele. A coisa é tão simples quanto isso. Só que para isso eu preciso ter formas de avaliação de competência, mensuração de resultado através de competência, para que a gente possa medir o ROI desse processo, o retorno sobre o investimento desse processo. E quando nós falamos de coaching de carreira, tem um outro grande paradigma no Brasil, que o coaching de carreira é um processo só para quem está insatisfeito com a carreira, que é um outro grande equívoco. Muito pelo contrário. O processo de coaching de carreira, a maioria das pessoas que a gente atende em processo de coaching de carreira não são pessoas que querem fazer transição de carreira. São pessoas que estão felizes na sua profissão e elas querem galgar altos níveis. Ou seja, ela é um diretor e quer se tornar um superintendente, um presidente, enfim. Ele quer subir níveis na sua carreira. Entende? Então não é necessariamente só o cara que quer, de repente, fazer uma transição de carreira. Essa é a questão do coach de carreira. Quando a gente divide esses dois processos, né, life coach e executive coach, por que eu falo que o coach de carreira é o caminho do meio? Porque eu não tenho como fazer um processo de coach de carreira sem falar de questões pessoais ou fazer um processo de coach de carreira sem falar de competências. Então, quando eu tenho o processo de coach de carreira como caminho do meio, é porque ele visa, muitas vezes, trabalhar com esses dois aspectos. Metas de ordem pessoal também entram muitas vezes quando eu estou falando da minha carreira, questões pessoais, como também entra o desenvolvimento de competência. A gente separa coach de uma forma tão simples. Seria tão fácil trabalhar coach dessa forma, só que muita gente acaba defendendo por uma questão mercadológica, né, ou por uma questão... Às vezes eu fico em dúvida, porque é tanta bobagem que a gente escuta, porque eu não sei se é mercadológico ou se é falta de conhecimento. Ou se é má intenção, que às vezes pode ser também. Então eu fico entre esses três tópicos. Então o que acontece? Muitas vezes o cara fala, você tem que escolher um nicho de mercado para você atuar. Por que eu tenho que escolher um nicho de mercado? Por que eu tenho que dizer que eu faço coaching de emagrecimento se eu posso atender todas as pessoas que têm metas de ordem pessoal? Aí, muitas vezes, o que faz sentido para alguém definir um nicho? O sujeito ele é uma nutricionista, por exemplo, e ela quer dizer que agora ela faz coaching de emagrecimento. Por esse lado, até faça sentido ela definir um nicho. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, nem faz tanto sentido definir um nicho. Por quê? Porque o nicho dela já está definido. É aquele público que ela tem de ponto final. Agora, quem não é da área da nutrição, que não tem nada a ver com um caminho desse, seguir por um caminho desse, pode ser muito arriscado. Pode ser muito arriscado, principalmente quando a gente está lidando com aspectos da saúde. Aí uma das coisas que as pessoas também falam no mercado, que eu acho extremamente interessante, que mostra a discrepância, e esse tópico que eu vou abordar agora não é só que mostra a discrepância, mas mostra também uma certa ignorância, é que muita gente fala assim, foi o que eu mais escutei na semana passada quando estourou a polêmica do coach. Né? As pessoas falavam para nós, vocês não vão se posicionar? Eu falei, gente, a gente já se posicionou antes da polêmica acontecer 15 dias, foi no dia 18 de janeiro que nós nos posicionamos. Tá? A Slack foi a única escola de coaching, a única, eu repito, que na ocasião não divulgou em nenhuma de suas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube ou qualquer uma outra, ou mandou e-mail para sua base de prospects ou de clientes, ou de alunos já formados, ou de membros, dizendo, olha, o coach está na novela. Nós somos o único que não fizemos isso. Todas as outras escolas de coaching, não vou dizer todas, mas a maioria, não vamos generalizar, 90% fez. Nós somos a única escola das grandes que não fizemos isso. Tá? E aí, quando estourou a polêmica toda, aí emite nota de posicionamento. A gente não precisa emitir nota de posicionamento, porque quem começou se posicionando nesse mercado foi a Slack no dia 18 de janeiro. Porque a gente, ao invés de fazer marketing com a abordagem equivocada que estava sendo feita em rede nacional, ao invés de usar aquilo para fazer venda, eu usei aquilo para fazer uma crítica e um alerta sobre a abordagem equivocada que estava sendo feita. E que eu não acredito que a abordagem, seja pelo autor ou pela emissora, tenha sido com má intenção. Não. Muitas vezes foi aquilo que eles entenderam sobre coaching, foi aquilo que eles aprenderam. Porque a confusão que existe no mercado sobre coaching. Então, é tão desafiador explicar coaching no Brasil. E aí tem uma outra coisa que as pessoas usam também, que eu acho muito interessante, que essa mostra uma baita de uma falta de conhecimento. É quando as pessoas falam assim, ah, mas o coaching não tem regulamentação. Sullivan, regulamentando, resolve? Não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E quando a gente fala coaching não tem regulamentação, eu quero fazer um alerta para quem, de alguma forma, faz as coisas erradas,
tá? Atende de qualquer jeito, ou não está preocupado com a abordagem que usa de coaching, eu vou fazer um alerta sobre esse pensamento de coaching não tem regulamentação. Então, é importante que você saiba o seguinte, o coaching, de fato, ele não tem regulamentação. Mas existem várias outras áreas que possuem regulamentação, como a psicologia. E se você, com a sua abordagem de coaching, adentrar em uma dessas áreas, você pode ser punido, sim, sabia? Não pelo coaching, não pelo processo de coaching, não pelo mercado de coaching, mas por um país que existe uma legislação. Então, eu sempre digo isso, sempre comento isso. Eu estou numa situação muito delicada para falar desse assunto. Por que eu estou numa situação delicada? Porque eu tenho um programa na Rede Record Televisão, certo? E tem uma escola de coaching. E a polêmica foi justamente envolvendo uma outra escola de coaching e um outro canal de televisão. E eu não estou aqui para falar mal da outra escola de coaching ou para falar mal do outro canal de televisão. Longe de mim essa intenção. Eu estou aqui desde quando eu fiz a carta lá para alertar o que é coaching. E é importante dizer isso, embora o coaching não tenha regulamentação, existem diversas profissões que têm regulamentação, gente. A psicologia tem regulamentação, nutrólogos existe uma regulamentação, são médicos. Então, assim, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque o sujeito acha que eu pego o coach, eu faço o que quero, porque o coach não tem regulamentação. Tudo bem, mas se você entrar numa outra área que tem regulamentação e que está mexendo justamente com uma questão de saúde pública, você pode ter problema sim. Eu sempre comento isso para os meus alunos. Nós estamos na era em que coaches não fazem coaching. Vou explicar o que é isso. Eu sempre comento isso com meus alunos. O que acontece? A tradução da palavra coach é treinador. E as pessoas acham que a tradução de coaching, a metodologia, é treinamento. E aí, por conta disso, o que as pessoas simplesmente fazem? Todos que fazem treinamento são coaches. Errado. Tem um monte de gente que é treinador e que não necessariamente ele é coaching. Por isso que eu digo, a gente vive a era de coaches que não fazem coaching. Coaching é uma metodologia específica e que pode e deve ser aplicada por alguém que estudou coaching, que pratica coaching, que sabe efetivamente o que é coaching. Não que pega 4, 5 ferramentas de um processo de coaching, como roda da vida, análise de estado atual, matriz de perdas e ganhos, um SWOT da vida, pega essas ferramentas, fazem uma avaliação e sai aplicando uma miscelânea de coisas para tentar ajudar o indivíduo a chegar em um determinado lugar. A gente precisa tomar uma série de cuidados com relação a isso, porque a metodologia ela é pautada, ela tem parâmetros, ela tem comprovações, ela tem um alinhamento, ela tem um processo de alinhamento para ter início, começo, meio e fim. Coaching é um processo. Você quer uma das coisas mais absurdas que eu vejo em sala de aula? Vou dar um exemplo. A roda da vida, que é uma ferramenta usada mundialmente dentro do processo de coaching. Tem gente aplicando roda da vida para o sujeito que tem meta. Olha a discrepância no processo de coaching. Roda da vida não se aplica para um sujeito que tem meta. Ah, jura? Por quê? Por um simples fato. Se eu aplico a roda da vida num cliente que tem meta, eu tiro o foco da meta dele. Por exemplo, o cara chegou com meta e diz assim, olha, eu quero juntar R$1 milhão. Qual é o meu papel como coach? Apoiar esse cara a juntar R$1 milhão. Não é pegar a roda da vida e aplicar para que ele faça uma análise e verifique quais são os níveis de satisfação dele em diversas outras áreas da vida. Isso tira o foco do indivíduo. Se o coach é amigo da meta e ele está lá para apoiar o indivíduo a chegar no resultado, ele tem que ter foco único e exclusivo no resultado que está sendo buscado. Ah, mas espera aí, Sullivan, se eu não trabalho o equilíbrio das áreas da roda da vida... O sujeito ele não veio valorizando equilíbrio, o sujeito veio valorizando um alcance de resultado específico. E é isso que tem que ser dado foco. Durante o processo de coaching, naturalmente vão surgir demandas de relacionamento, que é uma outra área da roda da vida, vão surgir demandas de profissional, vão surgir demandas de espiritualidade, de criatividade, hobby, diversão, que são incorporadas ao processo de coaching e trabalhadas para que ele gere o equilíbrio através disso. Eu não posso colocar esse processo e trazer à tona algo que não foi trazido em pauta pelo coach. Esse é um primeiro processo de indução dentro de um processo de coaching. Quando eu proponho algo
que vai tirar o coach do foco que ele veio buscar dentro de um processo de coaching. Então a gente sempre fala, roda da vida é para quem chega num processo de coaching e diz assim, olha, eu vim para um processo de coaching, não sei o que eu vim fazer aqui, eu sei que eu quero algo diferente que eu não sei o que é. Esse sujeito não tem meta. E aí nós vamos fazer uma avaliação para que a partir desta avaliação o sujeito entenda o seu estado atual e possa escolher algo para dar foco. Outra coisa que eu acho bizarra as pessoas fazem no mercado. Não, ele precisa trabalhar todas as áreas para gerar equilíbrio. Gente, se eu for trabalhar todas as áreas, eu não tenho foco. Quem não tem foco não chega a lugar nenhum. Então, o processo de coaching, ele começa a gerar problema, tamanha a deturpação e a discrepância, inclusive, não só de métodos, mas também de aplicação de ferramentas. E aí uma coisa importante que eu quero dizer aqui nesse webinar, para a gente deixar isso registrado. As pessoas falam assim, porque é o método do Sullivan, é o método da Slack. Espera aí, não tem método do Sullivan. Obrigado por me dar esse crédito, mas não é o método do Sullivan. Obrigado por dar o crédito para a Slack, agradeço o nome da Slack, mas não é o método da Slack. O que a gente aplica aqui é o que é coaching. O fato de lá fora não aplicarem coaching não quer dizer que o que nós fazemos aqui é o meu método ou o método da Slack. Não, o que nós fazemos aqui é coaching. Agora, se fora, pode dizer que fora é o método do fulano, do ciclano, do beltrano. Digam isso, porque aqui o que a gente faz é o processo de coaching. E eu lanço aqui nesse webinar um desafio. Marshall Goldsmith, Tim Gallwey e John Whitmore. Pesquise os 3 precursores do coaching e me aponte aonde, nesse processo de coaching, me aponte aonde esses caras fazem coaching, tem a hipnose, aonde esses caras fazendo coaching tem a indução e aonde esses caras fazendo coaching tem ferramentas da programação neurolinguística dentro do processo. Só isso que eu peço. Me aponta isso. Se existir isso dentro do processo dessas 3 pessoas que nós estamos apontando aqui, fechou. Ok? Eu mudo a nossa forma de dar aula. Esse é o desafio que eu faço. Uma outra questão. O processo de coaching ele vem do método socrático. O método socrático é um processo de questionamento. O método socrático é um método que vem da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Isso é a essência do processo de coaching. Questionar o indivíduo para que ele, através da sua experiência, dos seus valores, das suas crenças, dos seus paradigmas, de tudo que ele entende do seu modelo de mundo, por assim dizer, o que é melhor para ele e o que trará o maior resultado. Quando a gente faz essa afirmação que o processo de coaching vem do método socrático, que é o principal pilar do processo de coaching é o método socrático, ele já afasta toda e qualquer outra afirmação que se fazem por aí do processo de coaching. Da indução, da linguagem ericksoniana, de Milton Erickson. Milton Erickson era um gênio. Milton Erickson é sensacional na área dele. Freud era um cara sensacional na área dele. Judith Beck, sensacional na área dela. Todas essas pessoas são sensacionais na área deles. O que eu não posso é pegar o que eles tinham de sensacionais e trazer para dentro de um processo de coaching. Essa é a questão em pauta. E, gente, ou a gente abre o olho e profissionaliza isso, ou a gente vai ter sérios problemas daqui para frente. Eu canso de escutar bobagem na web, eu canso de ver abobrinha na web. Outra coisa que eu não consigo entender, tem pessoas na web ensinando a vender coaching, mas nunca vendeu uma sessão de coaching. O cara nunca fez uma sessão de coaching. E eu afirmo com todas as letras, não tem cliente de coaching, não fez sessão de coaching, nunca acompanhou um executivo. Ele não fez nem processo de life, o que dirá processo de executive coaching. Não fez, não faz. Sabe, é papagaio de pirata. Lê o livro de vendas, montou uma série de coisas e fica bombardeando as pessoas de ideias que não levam o sujeito para lugar nenhum e não tem prova social de resultado. Esse é um outro problema também. Então, assim, é importante a gente começar a entender, né? Porque muitos olham e falam, mas o que o Sullivan quer é utopia. Peraí, querer o certo é utopia? Querer o que de fato é o correto dentro de uma linha de um processo de coaching é utopia? A prova maior nossa está aí. Se a gente fosse um aproveitador de mercado e quisesse tirar vantagem em tudo, a primeira coisa que eu tinha feito a hora que a Globo começou a divulgar coaching na novela, tinha feito um barulho em rede social e e-mail, uma série de coisas, e a gente não fez isso. A nossa ação foi coibir, porque eu sempre digo isso para os meus alunos. Quando eu ligo uma câmera, como esse webinar, quando eu ligo uma câmera dentro da Record Televisão para gravar o meu programa, e quando eu boto o pé num palco,
para falar para os meus alunos ou em palestras, como eu já fiz palestra para 2, 3, 4 mil pessoas, eu digo uma coisa para você, eu procuro ser o mais responsável possível quando eu abro a boca para falar. Eu abro a boca para falar o que eu tenho certeza. E eu sempre afirmo isso para todos os treinadores da Slack também. Tenhamos responsabilidade quando a gente abre a boca. Por quê? Porque nós somos sim formadores de opinião. A gente forma opinião. A gente não é uma questão de carregar o meu nome, não é uma questão de carregar o nome da Slack, é uma questão de formador de opinião. E a área em que nós atuamos, ela corre uma linha muito tênue com o que eu alertei na carta e com o que eu venho falando aqui, chamado saúde pública. Corre uma linha muito tênue em cima disso. Então precisamos ser responsáveis quando a gente abre a boca para dizer até onde o nosso aluno pode ir, até onde ele não pode ir, e até onde ele deve, de maneira nenhuma, ir, ou nem pensar em ir. Né? Eu tenho dentro de sala psicólogos, e eu sou taxativo, eu falo, psicólogo, você aprendeu coaching, beleza, você conhece você tem todo um rol de competências, todo um know-how para atender o sujeito, caso ele tenha ou apresente qualquer questão traumática dentro de um processo de coaching. Então fique à vontade para parar o processo de coaching, fazer um processo psicoterapêutico a hora que você bem entender. Por quê? Porque você tem competência, capacidade e habilidade para fazer esse diagnóstico. Aí eu viro para os coaches e digo, você que é coach, que é administrador, que é advogado, que é engenheiro, que está aprendendo coaching, trabalhe com as metas presente e futuro. Se deparou com alguém que traz alguma questão de cunho emocional do qual você percebe que pode resvalar em um processo psicoterapêutico, pega o cartão desse terapeuta aqui, ó, que eu acabei de falar agora dentro da sala, do psicólogo, e indique para ele. Porque é assim que um bom profissional de coaching trabalha. É assim que um processo de coaching trabalha. Então não adianta, a gente precisa tomar muito cuidado, não adianta agora gritar para o mundo que as orientações é sempre presente e futuro, se os meus próprios programas de formação em coaching induzem o indivíduo a achar que ele pode trabalhar questões de passado e que pode trabalhar com linguagem hipnótica dentro de um processo de coaching. Isso é importante dizer. E lembre, eu quero ressaltar mais uma vez aqui, nós, treinadores de coaches, temos uma grande responsabilidade, somos formadores de opinião e precisamos ser responsáveis quando ligamos uma câmera para gravar um vídeo para botar no YouTube, quando fazemos um webinar ou quando subimos no palco para dar aula. Precisamos ter responsabilidade. E repito, embora o coaching não tenha regulamentação, existem sim várias leis nesse país, em diversas profissões, onde muitas vezes o sujeito pode adentrar achando que com coaching ele pode trabalhar. Então, cuidado, não é bem assim, não é terra sem lei. Coaching não tem regulamentação, isso é fato. Mas nós vivemos em um país que tem leis sim, e tem leis para uma série de coisas. Então, gente, o que eu peço é mais consciência, sejamos responsáveis quando a gente for falar sobre coaching, tá? Uma outra coisa é o seguinte, nós preparamos para vocês um curso, tá? Não vou vender, pode ficar aí que eu não vou vender curso para você não. Nós preparamos um curso, eu vou te dar um curso, são 18 aulas online, esse curso foi feito por mim, com todo carinho para você, tá? O título desse curso é Coaching de Verdade, onde eu explico os principais pilares do coaching. Você que já fez formação com a gente, assiste e relembre diversos conceitos. Você que não fez, assiste e veja diversos conceitos que eu tenho certeza que você não viu. Alguns você deve ter visto. Mas eu garanto que 80% do que você vai ver nessas 18 aulas que eu preparei para você, você não viu na tua formação. Por quê? Porque é discrepante, como o próprio título do webinar diz, a discrepância no mercado de coaching. Então, o que tem aí? São 18 lições, além do vídeo com as lições, com as aulas, né? Além dos 18 vídeos, você tem 18 e-books, que é o conteúdo daquela aula também para leitura e para estudo. Então, o pessoal da minha equipe vai compartilhar agora um link com vocês aqui no chat, para vocês, disponibiliza para mim, por favor. Eles vão disponibilizar para vocês agora o link, vocês acessem esse link, façam um cadastro breve, tá aí o curso para vocês, tá? A gente vai disponibilizar agora, tá disponibilizado já? Tá aí. É só acessar esse link, tá? slacoaching.com.br/coaching-d-verdade. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp com o maior número de pessoas possíveis.
Nós vamos deixar temporariamente aí por uns 15 dias no ar, tá? Esse curso. Então, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis que você conseguir, para que essas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e saber efetivamente o que é um processo de coaching, desmistificando tudo isso, tá? E quando alguém perguntar, Slack não se posicionou sobre a polêmica do coaching na novela? Lembre-se, nós somos o primeiro a se posicionar em 18 de janeiro. E a polêmica só aconteceu em 5 de fevereiro. Há 15 dias antes da polêmica, nós já havíamos nos posicionado. Só que a gente nos posiciona via rede social, via site. A gente vai direto com quem é de direito, como fomos. Diretamente com a direção da emissora para falar sobre a questão do que estava acontecendo. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui. Quem não me segue, me siga no Instagram, Sullivan_Franca, tá? Me siga no Instagram, tá aí o curso para vocês, compartilhe esse link, nós vamos deixar esse curso aí no ar somente uns 15 dias para vocês, então aproveitem, consumam esse conteúdo aí, são 18 aulas, e corre, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, se quiser compartilhar nas tuas redes sociais, Instagram, Facebook, compartilhe um link, sabe, a coisa já para mim já não é mais uma questão financeira, é uma questão de o que fez diferença na minha vida, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. É para isso que eu estou aqui hoje, é para isso que eu queria ter feito esse webinar lá atrás, na semana passada, infelizmente não consegui por internet, é para isso que eu mando carta para a emissora de televisão falando dos equipos, é para isso que a gente usa a nossa abordagem, tá? Não é só por uma questão mercadológica, não é só com foco em vendas, a gente usa com foco em educar o mercado. Então tá aí um curso que eu preparei com todo carinho para que você que está me assistindo possa me ajudar a divulgar o coaching de verdade. Então pode divulgar em todas as suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, WhatsApp, tá aí, ó. Um curso, é basicamente um curso, tá? Preparatório de coaching aí. São 18 aulas, eu repito, e 18 e-books. Aproveitem, gente, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite para vocês e um grande abraço a todos.